Olá, tudo bem? De novo, vamos tentar descomplicar o processo civil aqui para vocês. Nesse vídeo, eu vou falar apenas de um assunto, que vão se desdobrar um pouco em outros, mas é bem simples. O que é lide? Quando nós estudamos processo civil, quando nós estudamos jurisdição, competência, acabamos esbarrando no conceito de lide, que é o conceito clássico ali de Carnelucci, que a lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Bom, para entender o que é isso, eu preciso entender o que é conflito de interesses, eu preciso entender o que é uma pretensão resistida. E eu preciso entender se todo exercício de jurisdição envolve lide ou não. Em vídeos anteriores, quando eu falei sobre direito objetivo, direito subjetivo, eu falei sobre alguns interesses que são tutelados pelo direito e alguns interesses que não são tutelados pelo direito. Todos temos interesses. Nós poderíamos dizer que os interesses são os objetivos relativos aos bens da vida, né? Nós temos interesse em obter determinado bem da vida ou em preservar determinado bem da vida. Alguns interesses são tutelados pelo direito. Esses são os chamados direitos subjetivos. Outros interesses não são tutelados pelo direito. Esses não são direitos subjetivos. Então, por exemplo, se eu tenho uma aposta com um amigo, eu ganho a aposta, esse amigo não me paga a aposta, pode até haver uma imposição moral, uma obrigação ética e moral daquele indivíduo de me pagar a aposta. Mas não há uma obrigação legal de que ele me pague a aposta. Até por isso eu não tenho como mover uma ação judicial para exigir que ele me pague a aposta. Eu não tenho o direito subjetivo. O Estado legislador não tutelou o meu interesse aqui, não positivou uma lei, não criou uma lei dizendo toda aposta deve ser paga. Não, isso é uma questão não jurídica. Ótimo. Mas nós temos jogos oficiais de loteria, certo? E nesses jogos de loteria, quem ganhar tem o direito de exigir o pagamento do prêmio pela Caixa Econômica Federal, que regulamenta as loterias, não é isso? Ótimo. São situações diferentes. Então, quando eu falo de conflito de interesses, eu estou falando de interesses juridicamente relevantes e, portanto, interesses juridicamente tutelados. Eu estou falando de direitos subjetivos. Interesse que não é juridicamente relevante não integra esse conceito. Conflitos de interesses juridicamente relevantes: direito à vida, direito à integridade física, à saúde, à educação, à propriedade, à intimidade, a salário e assim por diante. Todos os interesses que são resguardados pelo direito objetivo, pela lei. Ponto. Ok, só que eu tenho que ter um conflito. Quando eu falo de lide, eu tenho um conflito. Esses interesses juridicamente relevantes, eles são antagônicos. Eles não convergem, eles se chocam, se colidem um com o outro, eles confrontam um ao outro, eles colidem um com o outro. Já que eu estou falando de colisão, vou dar o exemplo que eu sempre dou: batida de carro, né? Batida automobilística, um acidente de trânsito. Joãozinho estava com o carro ali na frente, trafegando normalmente. Veio José e abalroou a traseira do seu carro, bateu na traseira do seu carro. O Joãozinho, ele tinha um direito subjetivo ao quê? Ele tinha um direito subjetivo de propriedade, né? De propriedade sobre aquele bem móvel, sobre o veículo. Ótimo. Esse suposto direito de propriedade, esse direito de propriedade, ele foi violado de alguma forma porque houve um dano material, né? Houve uma depreciação daquele carro, né? Ele sofreu uma batida, amassou a lataria do carro, pode ter danificado uma parte elétrica do carro, alguma coisa, danificou o carro parcialmente, né? Aí o João simplesmente vai exigir do José que pague o conserto. O José não quer pagar. João tem um interesse em ser ressarcido pelo valor do conserto. José tem o interesse de não pagar o valor do conserto. Por quê? O José pode dizer mil coisas. Pode dizer que, na verdade, a culpa da batida foi do João, porque o João freou bruscamente. Por isso que ele bateu na traseira. Por isso que o José bateu na traseira do carro do João. Pode acontecer, tá?
Então, nós temos um conflito, nós temos interesses antagônicos. De um lado, quer receber, do outro, não quer pagar. Ponto. Qualificado por uma pretensão resistida. No primeiro vídeo dessa série, eu disse para vocês que pretensão decorre da violação a um direito. Então, eu tenho um interesse que é tutelado pelo direito objetivo, certo? Esse interesse que é tutelado pelo direito objetivo, nós chamamos de direito subjetivo. Esse direito subjetivo ele é violado de alguma forma. Quando esse direito subjetivo ele é violado, surge a pretensão. Então, no nosso exemplo, direito subjetivo à propriedade, direito de propriedade sobre o veículo automotor. Esse direito foi violado quando ocorreu a batida, danificando a propriedade do João, né, o veículo, danificando aquela propriedade. Portanto, houve uma violação àquele direito de propriedade. Nesse caso, surge uma pretensão. O que é esta pretensão? Como nós já vimos em vídeos anteriores, é a possibilidade de exigir a reparação dessa violação ao direito subjetivo. Que reparação é essa? Nesse exemplo aqui, olha, você bateu no meu carro, tem um custo para consertar o meu carro, então eu quero que você repare esse dano, que você pague o conserto desse carro. Essa é a pretensão, que o José pague o conserto do carro para o João, que o José indenize o dano material sofrido pelo João. Só que essa pretensão, no caso de uma lide, é resistida. O José não quer pagar. Como nós vimos no primeiro vídeo sobre jurisdição, não é admitida a vingança privada. Então, o João não pode pegar o José pelas perninhas, balançar aqui, chacoalhar, para ver se cai dinheiro dos bolsos do José para pagar o conserto do carro. Não pode colocar uma arma na cabeça do José, exigindo que o José pague o conserto do carro. Simplesmente pode mover uma ação judicial pedindo que o José seja condenado a pagar aquele valor. Então, isso que é uma lide aí nesse caso, porque nós temos a pretensão da reparação desse dano ao direito de propriedade, que é resistida pelo suposto réu, que não quer satisfazer essa obrigação espontaneamente. No conceito de jurisdição está também o princípio da inércia da jurisdição. Como eu já disse no vídeo sobre jurisdição, eu expliquei que a jurisdição existe para pacificar o conflito. Se já tem uma paz social, se não há mais conflito, não há atuação da jurisdição. Se, no exemplo que eu dei, o José tivesse pagado espontaneamente a dívida do conserto do carro para o João, paz social, não preciso mais de jurisdição. A partir do momento que ele não paga, há necessidade de provocar o Poder Judiciário, de provocar o Estado juiz, para que essa obrigação seja satisfeita. E eu faço isso através do direito de ação. Muito bem, então eu entendi o que é lide, né? Tem um conflito entre interesses juridicamente relevantes, um desses interesses foi violado e gerou, portanto, uma pretensão à reparação dessa violação. Essa pretensão é resistida por quem supostamente violou esse direito. A única solução possível é através do exercício do poder-dever da jurisdição. Ótimo. Mas toda vez que eu tenho jurisdição, eu tenho lide? Não. Nós temos lide na chamada jurisdição contenciosa, em que eu tenho esse conflito de interesses antagônicos. Mas nós temos situações em que os interesses são convergentes, e aí não temos conflito de interesse. Mas o Estado juiz atua? Sim, atua. Atua na circunstância em que, de alguma forma, há necessidade de uma chancela de validade e eficácia pelo Estado juiz. No momento em que o Estado juiz verifica o cumprimento das normas de ordem pública, verifica o respeito a interesses tutelados por normas de ordem pública e, por isso, atua mais ou menos como um fiscal ali, administrando interesses privados. E dá guarida ou não dá guarida àquelas pretensões que são formuladas, aqueles interesses que são apresentados nessas ações. Nós estamos falando aqui da jurisdição voluntária. Então, eu vou dar um exemplo. Todos sabem, né? Se não sabem, vão aprender em algum momento em direito do trabalho, que, de acordo com a Constituição Federal, o trabalho só é permitido a partir dos 16 anos. Na condição de aprendiz, pode trabalhar a partir dos 14. Ótimo. Mas nós sabemos que existe o trabalho artístico do menor. Vamos em peças de teatro, ou íamos, né? Quando o mundo era normal, em peças de teatro, ou então assistimos TV, novela, vídeo por aí, e nós vemos crianças fazendo papéis, desempenhando papéis. É um trabalho artístico do menor, certo? A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que o trabalho artístico do menor, ainda que seja de menor de 14 anos,
é possível, é permitido com base na liberdade de pensamento e na liberdade de manifestação ou de expressão, né? Liberdade de expressão artística do menor. Porém, esse exercício da liberdade artística do menor, esse trabalho artístico do menor, ele deve ser balizado por algumas premissas. Concordam que o menor, a criança, tem que ter direito a ir para a escola, frequentar a escola, fazer as atividades escolares, tem que ter direito ao convívio com pai e mãe, com demais familiares, com amigos, tem que ter um momento só dela para lazer, descontração, para o ócio criativo da criança, para desenvolver o caráter lúdico de suas atividades. Não dá para colocar só a criança para ficar gravando 10, 15 horas por dia, certo? Isso aí viola interesses da criança, direitos que são positivados ali na Constituição Federal. Ótimo. É aqui que o Estado juiz atua, administrando interesses, e o Ministério Público também. Então, nesse caso, se eu tenho um filho e eu quero que ele trabalhe em uma peça de teatro ou numa TV, eu tenho que pedir um alvará judicial, uma autorização judicial para que a criança trabalhe. Não tem conflito de interesses aqui. Eu sou o pai e eu quero que a criança trabalhe na TV, na novela. A mãe da criança também quer que trabalhe na novela. A emissora de TV que vai produzir a novela também quer que a criança trabalhe na novela. Os interesses são todos convergentes. Não tem conflito a ser dirimido. Só que o Estado aqui está fiscalizando se as normas relativas ao resguardo dos interesses do menor estão sendo observados. Além dessas questões de convívio familiar, de frequência escolar, nós temos outras questões. Será que essa atividade artística não é nociva à formação psíquica da criança? Alguma situação de exposição da criança a vexame? Isso vai ser controlado, isso vai ser corrigido. Um alvará pode ser indeferido, uma autorização para trabalho infantil pode ser indeferida, tendo em vista a existência desses problemas. Além disso, nós temos uma exigência padrão também de que os valores decorrentes dessa exploração sejam ao menos parcialmente resguardados, armazenados em uma caderneta de poupança para a movimentação posterior do menor, né, para a sua subsistência, custeio de seus estudos e assim por diante. Então, nós temos uma série de peculiaridades aqui em que o Estado ele não atua pacificando um conflito, mas administrando interesses. Isso também ocorre, por exemplo, no divórcio consensual, né? Aquela situação em que os dois do casal querem se separar. Só que eu preciso da chancela do Estado alterando o estado civil daquelas pessoas, de casados para separadas, para que elas possam contrair novos matrimônios, se elas assim desejarem, né? Casar novamente. Existe essa possibilidade. De novo, eu não estou perante o conflito de interesses, eu estou perante uma administração de interesses privados, considerando normas de ordem pública. Então, nem sempre existe lide quando eu tenho jurisdição. Toda vez que eu tenho lide, eu tenho um conflito de interesses. Os interesses são antagônicos. Mas nem sempre eu tenho lide na jurisdição, no exercício da jurisdição, porque eu também tenho jurisdição voluntária. E a lide está presente na jurisdição contenciosa. Basicamente era isso. Então, muito obrigado e bons estudos.